Sejam todos muito bem-vindos ao Fato Podcast. Sou o Wagner Santos e continuo hoje com uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cachoeira de Itapemirim. Já ouvimos aqui a Lorena Vasses, que é do PSB, depois o Diego Libardi, do Republicanos. Na semana passada foi o Carlos Castiglione, do PT, e na semana que vem vai ser o deputado estadual Teodorico Ferraz. Mas hoje a nossa conversa é com o Leonardo Cleiton Camargo, mais conhecido como Léo Camargo, do PL. Ele é ele é casado, tem 3 filhos. Começou a sua vida profissional no açougue da família, né, Léo? Supermercado Coramara. Supermercado Coramara, como açougueiro. Depois se tornou empresário do ramo de pet shop e decidiu entrar também na vida política. Foi candidato em 2016, alcançando 967 votos, ficando como primeiro suplente. E em 2020 foi o terceiro mais votado, com mais de 2.000 votos. E agora se apresenta como pré-candidato a prefeito. Léo, muito bem-vindo ao Fato Podcast. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Wagner, primeiramente quero agradecer a oportunidade e o espaço de nós estarmos aqui conversando com esse renomado jornal. Parabéns. Muito obrigado. A gente de longe conhecia o Fato pela sua experiência de publicações de verdadeira comunicação para Cachoeira de Itapemirim, para o Estado do Espírito Santo e também para o Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, tendo esse espaço para falar com Cachoeira de Itapemirim, que esse é o nosso maior objetivo. Isso, nossa ideia também é essa, contribuir para esse debate, que é importante, uma eleição de mudança, né, necessariamente, porque é um ciclo que se encerra do prefeito Vitor Coelho, já 8 anos, encerrando seu mandato nesse ano. E temos novas propostas, novas visões para o futuro de Cachoeiro. E Léo Camargo, pelo que eu compreendo, pelo que eu acompanho da sua trajetória, tem uma visão muito diferente do que a gestão Vitor Coelho tem feito. E tem feito oposição ao prefeito, quer dizer, você não gosta que diga que é oposição, né? Tem feito um mandato crítico ao prefeito Vitor Coelho. Está num partido de direita, né? E hoje existe essa polarização entre direita e esquerda. E eu vejo que tem muita gente se colocando nesse campo da direita, né? Tem outros candidatos pleiteando também esse espaço. O que diferencia a sua pré-candidatura dessas outras que pleiteiam a mesma pecha de direita? Bom, Wagner, eu como vereador assumi em 2021, ganhamos a eleição em 2020. Em 2021 nós assumimos com um único principal objetivo, que é ficar somente a favor da população. Como vereador eu precisava interagir com a própria população e me colocar 100% em cima dos interesses que a população exigia. Tanto é que os meus votos na Câmara sempre foram pautados para manter a boa conservação da minha cidade, para o crescimento e desenvolvimento da cidade, e todos aqueles projetos de lei polêmicos que, de fato, prejudicaria a nossa cidade, a gente era contra. Então, por isso que às vezes a gente é taxado como oposição. Uhum. Porque você, inclusive, até trabalhou na gestão, né? Eu trabalhei no ano de 2017. Assim, quando acabou a eleição de 2016, eu fui convidado para entrar, trabalhei só o ano 2017, saí no início do ano 2018, então foi praticamente um ano exato que eu trabalhei lá. Eu queria também ter aquela oportunidade de ter uma experiência no setor público, né? Eu só tinha experiência no setor privado, que é as empresas, né? A empresa do meu pai, e depois eu abri a minha própria empresa. E eu pensei comigo, poxa, eu preciso ter as minhas experiências no setor público. Eu ainda era muito novo, tinha 24 para 25 anos, mas o tempo que eu fiquei lá, nesse 1 ano, eu aprendi muito sobre o que é máquina pública, sobre o que é gestão pública. E depois isso me deu um gabarito muito grande para assumir o mandato de vereador em 2021. Mas por que você saiu? Cara, na política é um negócio muito complicado. Quando eu assumi, muito novo, com 967 votos nas costas, quando eu assumi eu já tinha uma rejeição lá dentro. E você trabalhar hoje no meio político, ainda mais sendo um destaque... Uma rejeição dentro da prefeitura? Dentro da prefeitura. Por causa da sua votação? Por quê? Da minha votação. Porque na política todo mundo quer o seu espaço. E quando chega um jovem com 24 para 25 anos, com 1.000 votos nas costas, todo mundo fica preocupado. Porque lá tinha pessoas que nas outras eleições passadas haviam tido uma votação muito boa. Mas com o passar do tempo,
eles não conseguiram obter a votação expressiva deles. E automaticamente, na política é assim, nós precisamos derrubar, né? Falando ao modo grosso, precisamos derrubar fulano para que ele não venha crescer. Eu escutava isso até mesmo dos próprios líderes da prefeitura. Ó, você não pode crescer muito aqui, você está com a máquina na mão e automaticamente fazendo o meu trabalho a gente se destacava. Isso gerava muito ciúme. Qual foi o maior aprendizado? O que você trouxe para o seu mandato de vereador depois? É a questão da máquina pública. Eu precisava entender como funcionava a máquina pública. Eu trabalhei com um secretário que me ensinou muito, que foi o secretário Paulo Miranda. Ele me ensinou muito sobre máquina pública. E quando eu assumi para vereador, eu tinha noção daquilo que eu iria fazer, daquilo que eu iria propor. Só que quando nós assumimos o mandato de vereador, nós optamos em verdadeiramente fiscalizar, que é a atribuição de um vereador. Nada contra a pessoa do atual prefeito. Eu precisava fazer o meu trabalho. Vereador não é feito para chegar, não é eleito para chegar com o seu mandato no dia da sua posse, jogar na mesa do prefeito e falar assim, faz o que você quiser, faz aquilo que o senhor quiser. Não, o vereador ele precisa ter a responsabilidade de fazer o que lhe foi confiado, fiscalizar o prefeito, fiscalizar a máquina pública. E a gente fez isso desde o início até hoje. Ou seja, nós não vendemos o nosso mandato. Nós ficamos somente pautado em cima dos interesses da população. Era a favor da população? Estávamos juntos. Era contra a população? Estávamos contra. Você se preparava para, você até me disse isso, para ser o vereador mais votado nas eleições desse ano. Sim. Quando o PL te chamou para ser pré-candidato a prefeito, porque o até então pré-candidato, o Júnior Correia, ele havia desistido para se tornar padre. E assim, você teve uma mudança abrupta nos seus planos. Diante disso, né? Isso foi em fevereiro. Você não estava se preparando para ser prefeito. Você considera que esse período de lá até agora foi o suficiente para você fazer um planejamento, né? Vai fazer a gestão de uma cidade aí de 190 mil habitantes, se for eleito. Eu sempre fiquei preparado, sempre me preparei para ser prefeito de Cachoeiro, porque sempre foi o meu maior objetivo. Era ser prefeito de Cachoeiro. Isso é um sonho pessoal. Até mesmo 2016. Volto à sua pergunta lá atrás. O que me fez a saída da prefeitura foi a questão do ciúme. E foi um dia que eu coloquei uma foto no meu perfil do Facebook dizendo que um dia seria prefeito de Cachoeiro. E o atual prefeito se sentiu desconfortável quando eu disse que um dia seria prefeito de Cachoeiro. Então eu sempre tive esse sonho e sempre me preparei. Até mesmo quando eu estava trabalhando lá em 2017, que eu comecei a ver e aquilo aquecia dentro do meu coração. Opa, eu consigo enxergar isso aqui, que eu posso fazer. E quando eu assumi para vereador, eu quis fazer o trabalho de vereador, mas sempre aprendendo muito sobre máquina pública, sobre gestão pública. Então, isso foi me dando um gabarito muito grande. Ao chegar ao ponto de isso aquecer no meu coração ainda mais. Quando aconteceu essa intercorrência do Júnior Correia sair por optar em seguir o sacerdócio, automaticamente a segunda maior liderança do partido em Cachoeiros é eu. Quando foi me feito o convite, prontamente eu pensei comigo assim, bom, eu me preparei desde 2017 até chegar agora, então já me sinto preparado, me sinto pronto. Se preparado pessoalmente, você tem traçava algum projeto? Sempre tracei projetos para Cachoeiros de Itapemirim, desde muito tempo. Eu sempre pensei no desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero até entrar em um mérito de que há 20 anos a nossa cidade não tem progresso. Há 20 anos a nossa cidade, o que tinha 20 anos atrás ainda está estagnado, ou pior, ou derreteu. Sabe? Eu vejo a nossa cidade por esse lado. Ela não teve crescimento em nada nesses 20 anos. Até os anos 2000 ali, tinha uma projeção de Cachoeiro ter 200 mil habitantes. Certo? A projeção agora, nessa última pesquisa, nós íamos com o pensamento de ter pelo menos 220 mil habitantes, 230 mil habitantes. A gente até falava isso na rua. As pessoas falavam assim, só que quando foi feita a medição da atual população de Cachoeiro de Itapemirim, ao invés de crescer, ela decresceu. Foi para 185 mil habitantes. Ou seja, isso só mostrou que eu estava certo.
a nossa cidade não progrediu, a nossa cidade não cresceu, a nossa cidade decresceu. Então, isso aquece o meu coração. Porque dentro da maior cidade do sul do estado, a quinta maior cidade do estado do Espírito Santo, nós ficamos para trás. Nós estamos vendo Atílio Vivaco crescer, que é uma cidade menor, muito menor que a nossa. Nós estamos vendo Marataízes crescer, nós estamos vendo Itapemirim crescer, Presidente Kennedy crescer, nós estamos vendo Muqui crescer e nós estamos vendo Cachoeira crescer. Então, isso aquece o nosso coração, sabe? Então, assim, o desenvolvimento, você acha que é um dos principal? É o principal. Uhum. O desenvolvimento da minha cidade. Eu não quero que a minha cidade seja chamada cidade interior. Uhum. E você, assim, tem até pelo exercício da função de vereador, você tem acompanhado, né, até com algumas polêmicas, os problemas da cidade, né? Questões de saúde, educação. E inclusive um dos nossos seguidores no Instagram, ele se manifestou a respeito disso com a seguinte pergunta para você. Flávio Canabarro, ele diz assim: ele tem que parar de ficar procurando os erros dos outros, falar mais dele e mostrar mais serviço. No mesmo sentido, vai Reginaldo Miranda. Por que o candidato causa tanto como vereador? Muitas polêmicas. Você acha que essa sua atuação pode estar sendo mal compreendida? Deixa eu falar uma coisa para vocês que fizeram essa pergunta com todo respeito. Eu sou um vereador, sabe? Todos os erros que nós encontrarmos, eu preciso denunciar o Ministério Público. E hoje nós temos uma ferramenta, Wagner, muito grande nas nossas mãos, que é a rede social, certo? Hoje é lícito que todos saibam o que está acontecendo. Um exemplo. Ninguém concordou de um servidor público pegar um carro que é de atribuição da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Itapemirim, que poderia estar sendo usado para a saúde, para levar pessoas para fazer um exame em outra cidade ou para fazer outra coisa, está no Rio de Janeiro há quase 10 dias passeando com um servidor público sendo pago com dinheiro público. Ninguém é a favor disso. Ou seja, nós fizemos o nosso trabalho de fiscalização, nós fomos de madrugada para a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e flagramos o servidor fazendo esse crime, porque é um crime. Não é lícito eu mostrar para vocês o que ele fez de errado? Não é lícito eu denunciar no Ministério Público ou era para me deixar passar? Qual é o sentimento? Então, a polêmica causa em cima disso aí. Eu não faço isso porque eu gosto. Eu faço porque é o meu dever, é o meu trabalho. Fiscalizar, denunciar e mostrar para você que você estava sendo enganado. Porque se a gente não fizer isso, vocês vão achar que está tudo bem. Se a gente não fizer isso, vocês vão achar que a máquina está 100%. É o que desenho na rede social. Eu não faço isso porque eu sou um cara ruim. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Então, ainda com esse período que nós temos ainda de vereador, até dezembro, nós temos a obrigação de fazer o nosso trabalho. Eu estou sendo pago para isso. Não é querendo polemizar. Já que é uma situação muito delicada, a gente tem que denunciar e mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu acho lícito isso. Então, fica aí a minha resposta aí. Com todo respeito, espero que me entendam sobre essa situação. Não é polemizar, é te mostrar o que está acontecendo. Perfeito. Voltando à questão de você não ter sido a primeira escolha do PL e nem ser o seu objetivo inicial, como é que você pretende divulgar mais, né, seu nome junto aos eleitores? Que agora é um novo projeto, né? No projeto Júnior Correia, agora é Léo, né? Eu não trato isso como uma primeira ou segunda escolha. Eu trato isso como nós tínhamos um objetivo. Nós íamos eleger Júnior Correia a prefeito de Cachoeira. Eu falava para todo mundo, você já é prefeito. O Júnior já é prefeito, ele só precisa passar pelo período eleitoral, pelo trâmite eleitoral. Porque nós estávamos empenhados nisso. Nós tínhamos o apoio do senador Magno Malta. Se alguém falar que o senador Magno Malta nunca apoiou esse projeto, ou que não tinha palavra, ou que houve alguma discussão, ou que houve uma briga, é mentira. É mentira, porque o senador Magno Malta foi muito honroso comigo, com o vereador Júnior Correia e com o vereador Marcelinho Fávero, que era do nosso partido e agora não é mais.
né? Na verdade, só ficou eu e o mestre Gelinho agora, que o mestre Gelinho acoplou junto com a gente. Então, eu não trato que eu fui a segunda opção. Nós tínhamos somente uma opção. Que era Júnior Corrêa. Automaticamente, quando ele saiu, o partido precisava se manter com a pré-candidatura acesa dentro do município, tendo em vista que o PL hoje é o maior partido do Brasil, o segundo maior partido conservador do mundo. Então, esses números não poderiam ficar para trás. Não é lícito o PL hoje, sendo o maior partido do Brasil, não ter uma eleição de prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Precisa ter. Então, volto a dizer aqui, o senador Magno Malta foi muito homem conosco, do início até agora. Então, não há questionamento que diga assim, Magno Malta não teve palavra com o Júnior. Se alguém falar isso, por favor, eu vou ter que desmentir, porque não tem cabimento fazer uma situação como essa. Porque fica parecendo, né, já que ele saiu em fevereiro, né, dizendo da vocação dele para o sacerdócio, mas agora ele retorna, dizendo, como pré-candidato a vice-prefeito em outra chapa, e falando que não conseguia, dentro do PL, fazer as movimentações que ele precisava. Não é verdade. Não é verdade. As movimentações tinham todas. Eu acompanhei muito bem o ápice, né, dessa discussão foi quando ele mandou uma mensagem para o senador Magno Malta e disse assim, olha, precisamos fazer uma feijoada para a gente conversar sobre a candidatura em Cachoeiro de Itapemirim. E Magno Malta falou assim, estou indo agora para os Estados Unidos. Isso eu vi as mensagens, eu vi tudo, eu acompanhei de perto. Estou indo agora para os Estados Unidos fazer uma palestra lá, um movimento de palestra. Quando eu voltar, nós vamos sentar lá no sítio, nós vamos comer uma feijoada e tomar um café e comer alguma coisa lá para a gente conversar sobre isso. Foi nesse período que ele falou que não tinha diálogo, que não estava tendo diálogo. E depois ele até confirmou, quando o senador esteve na casa dele, ele gravou um vídeo, junto com o senador, o deputado Hélio Calegari, dizendo sobre isso. Então, eu creio assim, que ele está falando do diálogo do partido com outros partidos. Agora ele está na composição que junta outros partidos e o PL, né, continua apenas com o PRTB. PRTB. Né? Que não quer se misturar. Acho que eu teve uma entrevista sua dizendo aí que não vai se aliar a partidos que estejam no centrão e nem à esquerda. Nós acompanhamos recentemente aí uma tentativa exorbitante de processo contra nosso líder maior do Brasil, que é Bolsonaro. Nós tivemos partidos que dizem que é de centro, que queriam incriminar ele a qualquer custo. Ou seja, nós tínhamos partidos que diziam que era direita, mas que estavam totalmente empenhados em acabar com a reputação do presidente Bolsonaro. Quando Bolsonaro diz, quando Magno Malta diz que não quer partidos de esquerda perto de nós, ou que pensam, ou que namoram com a esquerda, eu acho totalmente certo. Porque já que a gente está nessa polarização de direita e esquerda, a direita defende os seus objetivos e a direita defende os seus valores, eu acho justo a direita caminhar com a direita. Certo? Não há como você... É como se fosse água e óleo. Não tem como misturar. Eu entendo, mas assim, o PL, por exemplo, está com um partido, né, que não é tão expressivo, assim, historicamente. O PL? Aqui, em Cachoeiro. Em Cachoeiro. Aqui não existe mais direita, é só o PL. Vamos dar um exemplo muito clássico. Não adianta você dizer que é direita. Você tem que dizer que é direita e mostrar que é de direita. Semana passada, nós tivemos um projeto de lei na Assembleia Legislativa, a qual daria punição a todos os invasores de terra, o MST. Certo? Nós temos... Esse projeto foi aprovado por unanimidade, não. Foi aprovado pela maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Só não votou a favor o pessoal do PT e do PSOL. Certo? Ou seja, partido de direita e centro votaram a favor. O governador vetou esse projeto de lei. O que seria óbvio? Derrubar o veto do governador. Só que quando chegou na hora de derrubar o veto, nós tivemos 14 votos dos 16 votos
que precisaria para derrubar o veto do governador. Esse projeto de lei puniria todos os invasores de terra, o MST, certo? Puniria na questão, um exemplo, se a pessoa do MST recebesse benefícios do governo do estado, qualquer ajuda de custo financeiro, quem invadisse terra seria cortado esse benefício. É uma punição legal, né? Porque evitaria a questão de invasão de terra. O que nós da direita somos totalmente... a inconstitucionalidade, né? Foi isso o motivo do veto? Eu não me lembro qual foi a questão do motivo do veto do governador, mas foi aprovado na Assembleia. Foi passado pelas comissões da Assembleia Legislativa. Então a Assembleia não iria errar na constitucionalidade ou na inconstitucionalidade, certo? O governador pode ser que ele achou a inconstitucionalidade, mas na Assembleia Legislativa foi aprovado. E foi aprovado mesmo. Na hora de derrubar o veto, nós tivemos ausência, eu acho que de 7 deputados estaduais. Inclusive 2 aqui da nossa terra. 2 que se dizem de direita. Na hora de Quem são? Posso falar? Pode. Alan Ferreira e Teodorico Ferraz. Eles dizem que são de direita. Mas não defendem as pautas da direita. E pior, já que falava que é inconstitucional, por que não estava ali para votar, dar seu voto? E falar, olha, eu vou votar porque eu vou manter o veto do governador porque é inconstitucional. Cadê a hora do parlamentar estar no seu horário de trabalho, no seu horário de serviço? E eles não estavam. Preferiram não estar na sessão para não votar. Se ele mantém o veto do governador, ele ficaria mal com a direita. E se ele derruba o veto do governador, ele ficaria mal com o governador. Ou seja, fica esse jogo político. E a direita não aceita mais a situação. Ou você é quente, ou você é frio. O morno não presta. E por causa desses 2 votos, digo desses 2 votos porque eles são parlamentares representantes do sul do estado, da minha cidade. Por causa desses 2 votos, o MST hoje está fazendo festa. E imagino que eles estão se preparando para invadir alguma terra nesse exato momento, sem punição nenhuma. Então é isso que eu diferencio da esquerda e da direita. Eu dou valor ao pessoal da esquerda quando eles assumem a bandeira deles e fazem aquilo que eles querem. E eu dou valor a todos aqueles que são de direita, assumem a sua bandeira e fazem aquilo que eles querem. Aquele meio termo não presta mais. Para mim, particularmente, que sou de direita, não presta mais. Sim, eu vejo a sua pré-campanha até agora, ela é muito galgada nisso, né? Nessa polarização da direita com a esquerda. Muito calçada também numa relação próxima que o senador Magno Malta e até você mesmo tem com o presidente Jair Bolsonaro. Até que ponto você acredita que o apoio de Bolsonaro vai influenciar a eleição municipal? Eu não calculo a minha candidatura, a minha pré-candidatura em cima somente disso, de direita e esquerda. Não, nós temos projetos para Cachoeira de Itapemirim. Nós somos de direita e nós temos projetos para Cachoeira de Itapemirim. Eu não vou ficar em cima de um palanque dizendo que somente que eu sou do lado de Bolsonaro, somente que eu sou do lado de Magno Malta, somente que eu sou de direita. Nós temos projetos para apresentar e esses projetos já estão ficando prontos. Algumas pessoas falam assim, você não tem projeto. O candidato fulano, Léo Camargo, não tem projeto. Como que não tem projeto? Nós temos projeto sim. A gente não preferiu ainda não divulgar, porque a gente não está num período eleitoral. A gente pode até sofrer alguma penalidade da Justiça Eleitoral se a gente antecipar isso. A gente não pode. Eleitoral permite que você divulgue as suas plataformas, mas que você pretende fazer. Não é tendo proibido. Em vista que no Brasil quase nada se cria e sim se copia, a gente tem medo até mesmo da gente sofrer essa situação, sabe? Acreditamos que outras pessoas não têm os seus projetos, mas nós temos o nosso projeto. E esses projetos vão encher os olhos do Cachoeira de Itapemirim, vão impulsionar a Cachoeira. Estão prontos? Estão sendo concluídos? Como é que você estão está fazendo? Quase sendo concluídos. Como é que é? Nós temos uma equipe muito boa. Inclusive, nós temos servidores efetivos do nosso município. O nosso projeto de lei sempre foi pautado, o nosso projeto de governo sempre foi pautado em ser criado com a população, porque nós escutamos a população durante 4 anos como vereador e também com corpo técnico, até mesmo vindo da própria prefeitura, que hoje não são valorizados. Hoje são deixados para trás, dando oportunidade de pessoas que são de outra cidade, que não conhecem a nossa cidade, e os nossos servidores estão sendo desvalorizados, até mesmo nesse quesito
de não ser escutado, não ser ouvido. Então, a gente está dando prioridade aos nossos servidores, principalmente os efetivos, para a gente montar esse plano de governo. E até mesmo você, Wagner, vai ficar bastante satisfeito, vai ficar bastante lisonjeado e até mesmo querer chegar para perto de nós e falar assim, eu quero te ajudar nessa situação. Até te dar o voto de confiança para você. E já tem data para você apresentar essa... No momento certo. Uhum. Então não está definido. Aqui, tem uma pergunta interessante aqui, também no Instagram. Essa aqui veio da Juliana Quirino. É um negócio bem específico. Ela quer saber quais são os projetos para a comunidade autista. Nós queremos fazer uma casa azul em Cachoeiro do Itapemirim, direcionado somente para as pessoas com autismo. Tendo em vista também que não é só o autismo que nós precisamos dar uma atenção. Nós precisamos dar atenção para as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Nós precisamos dar uma atenção na APAE. Nós precisamos dar uma atenção em todos os aspectos. As chamadas doenças ocultas, nós precisamos dar essa atenção. Nós queremos chamar a sociedade para nós debatermos isso daí, sabe? Eu tenho observado e tenho feito alguns estudos em que um exemplo, até 2030, até 2040, nós teremos uma porcentagem muito grande na sociedade brasileira de pessoas que são portadores do autismo. E até agora isso não está sendo mobilizado. Vai deixar para se mobilizar em cima, quando estiver estourando o número de pessoas com autismo? Não, nós temos que começar agora e começar a fazer valer isso mesmo. Um exemplo, nós não temos especialistas no quantitativo significativo, nem pela prefeitura e nem pela APAE. Hoje a APAE está tendo uma dificuldade muito grande de encontrar esses profissionais. Nós precisamos montar um plano, nós já estamos montando um plano de governo para atrair esses profissionais para a nossa cidade, para nós darmos acessibilidade a todos os pais que têm os seus filhos que são portadores do autismo. Volto a dizer, não só o autismo, nós temos a fibromialgia, que precisa de atenção, nós precisamos dar atenção a tantas outras doenças raras, doenças ocultas, que está surgindo. Está surgindo no Brasil, está surgindo no estado do Espírito Santo, está surgindo em Cachoeiro do Itapemirim. E nós vamos dar uma atenção específica, porque ninguém merece sofrer, ninguém merece passar por nenhuma dificuldade. Eu tenho pessoas que sofrem até mesmo com a fibromialgia, que não conseguem ficar em pé. E a fibromialgia é uma doença que você não consegue enxergar ela. Só quem tem que consegue sentir. E tem pessoas que são até mesmo discriminadas. Temos um projeto de lei na Câmara Municipal que dá acessibilidade para essas pessoas nas filas prioritárias de banco, de lojas, de lotéricas, em qualquer outros lugares. E isso não é respeitado, porque a pessoa chega com a portando a fibromialgia em um lugar, ela não consegue ficar, às vezes, nem sentada, muito menos em pé. Então ela precisa ter uma prioridade e nós iremos cuidar disso. Então, juntamente com o autismo, nós vamos dar uma intensificada muito grande. Pode ter certeza, nós vamos cuidar dessas pessoas. Nós vamos cuidar e dar dignidade para todas elas. Temos mais dois seguidores nossos no Instagram. Um é o Pablo Crisóstomo e a outra é a Carla. São perguntas que se complementam. O Pablo pergunta, qual o seu projeto para o servidor? E a Carla também pergunta a mesma coisa, mas acrescenta, principalmente os contratados. Paulo e Carla. Pablo e Carla. Os servidores, desde 2021, até mesmo como vereador, nós temos brigado muito pela valorização de todos os servidores. Como que eu entendo a máquina pública? A máquina pública hoje é gerida por funcionários capacitados para fazer aquilo que eles estão fazendo. Hoje a nossa máquina pública está super inchada, né? Em 2016 havia uma promessa de não super inchar a máquina pública para valorizar de verdade os servidores que estão ali. Hoje não tem como você desenvolver Cachoeiro do Itapemirim sem a máquina pública. A máquina pública somos nós, somos os servidores públicos. Eu me coloco numa situação de servidor público. Hoje os servidores públicos precisam de ganhar bem. Por que eu falo ganhar bem? Porque há anos os servidores não têm o seu reajuste, não têm as suas progressões ativas da forma que deveriam ter, e isso até mesmo contra a lei. O atual prefeito ele não está cumprindo a lei.
que eu quero fazer? Eu quero ir até onde a lei me permite. Se a lei permite te dar a valorização X, nós vamos até a valorização X, com o pensamento até de melhorar. E algumas pessoas até indagam assim, mas os servidores públicos às vezes não prestam o verdadeiro serviço que deveriam prestar. Olha, eu vou fazer um combinado com todos os servidores. Eu vou dar aquilo que vocês querem, mas eu também quero aquilo que vocês precisam me dar. Qual que é? O que que é? É um ótimo atendimento. E quem que vai fiscalizar esse ótimo atendimento? Eu como prefeito. Eu quero, se algum dia acontecer algum problema, um exemplo, no UPA, não é só o secretário que vai lá resolver, é o secretário e eu vou junto. Nós vamos fazer uma parceria verdadeiramente, nós vamos ser amigos dos servidores, para os servidores nos entregar aquilo que é necessário, que é um bom serviço para a sociedade. Então, os servidores é prioridade para a gente, porque não adianta nós começarmos a fazer um trabalho como prefeito de fora para dentro, nós temos que começar de dentro para fora. Porque se os servidores estão bem alocados, eles vão prestar um ótimo serviço. Nós temos servidores na prefeitura que ganham salário mínimo e que trabalham muito. Sabe? Meus filhos estudam em escola pública. Meus filhos estudam no bairro BNH. E o que acontece? Você vai conversar com os cuidadores das creches, eles estão totalmente desmotivados. Porque tem gente que ganha salário mínimo e tem que sair de casa, deixar os seus filhos com alguém, fazer uma compra. E eu vou falar uma coisa para você, hoje é quase impossível. Claro que não é um bicho de 7 cabeças, mas é quase impossível uma pessoa sobreviver com salário mínimo hoje. Porque tem que pagar conta de água, energia, fazer compra para dentro de casa, às vezes precisa de um medicamento, precisa de fazer algumas questões, mas não tem. Então os servidores ele precisa ser valorizado. Eu acredito que se ele sendo valorizado, ele vai prestar um ótimo serviço para a sociedade. Certo. Então, quase encerrando aqui. Na verdade, são muitas perguntas, mas se a gente for ficar respondendo a todas... Dá muito tempo. É muito tempo. Dá uns 3 dias. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é um assunto que está em voga, foi colocado no debate político novamente. Aí eu vou fazer a pergunta que o Sandro fez sobre... ele quer saber a sua posição sobre o aumento do IPTU e o que você pretende fazer a respeito disso. A questão do aumento do IPTU eu quero puxar lá na raiz. Foi totalmente errônea essa questão do que fizeram na nossa cidade. A nossa cidade já vinha de alguns anos em defasagem de arrecadação. Aí eles preferiram fazer esse recadastramento tudo de uma vez só, o que gerou essa polêmica toda. Lembrando que esse IPTU ele foi feito, olha que interessante, foi feito em 2020. O prefeito anunciava a todo custo que jamais colocaria uma carga pesada tributária nas costas do contribuinte. Acabou a eleição, ele foi reeleito. Antes de fechar o ano, antes de virar um ano ali em dezembro, ele botou o projeto de lei na Câmara para os vereadores votar. Aí é onde veio o IPTU, de uma forma grotesca, veio a taxa de lixo, veio... a preocupação das pessoas, e agora nós temos um detalhe muito grande. Agora tem pessoas, uma empresa contratada, que eu acredito que seja de São Paulo, se eu não me engano, cobrando, pressionando o contribuinte. Fala, olha, se você não pagar, nós vamos tomar sua casa, você vai perder o seu imóvel, você vai sofrer restrições com o seu nome. Cara, e isso tipo assim, de uma forma muito incisiva, pressionando mesmo. E o que nós queremos fazer? Nós vamos rever tudo isso. Nós vamos rever o IPTU de Cachoeiro do Itapemirim e você pode ter certeza, nós vamos buscar lá na raiz, até mesmo na contratação da empresa. Uma empresa que tinha o seu CNPJ recentemente formado, e, se eu não me engano foi 3 ou 6 meses antes de fazer o recadastramento que eles falaram que fizeram, pegou quase 13 milhões de reais, me desculpa a palavra, mas fez uma coisa totalmente feia, totalmente errada para o município de Cachoeiro do Itapemirim, causou o transtorno, acabou de fazer o trabalho dela, saiu fora e até fechou o CNPJ. Parece que esse CNPJ foi feito somente para esse serviço e acabou. Então, nós vamos rever, nós vamos fazer uma auditoria muito bacana sobre essa questão do IPTU, nós vamos rever essa contratação e nós vamos rever tudo aquilo que foi feito de errado. Até hoje, tem pessoas que não conseguiram resolver o seu IPTU.
Até hoje tem pessoas com nome pendente, pessoas que pagavam R$200, R$300 de IPTU, está pagando R$2.000, R$3.000. Um aumento de quase 1.000%, às vezes, em algumas determinadas ocasiões. Mas nós vamos rever isso tudo e vamos fazer da melhor forma que Cachoeiro precisa. E nós vamos ser muito transparentes. Nós vamos chegar e falar assim, ó, é isso daqui que nós temos que fazer. E nós vamos mostrar o porquê que está fazendo. Se tiver diminuir, nós vamos diminuir tudo que tiver de diminuir. Você pode reduzir o IPTU, então? Eu estava conversando com um procurador amigo meu, e ele disse assim, olha, é uma coisa muito complexa, porque se você tirar qualquer tipo de taxa, seja IPTU, seja de alguma taxa... Porque até, se eu me lembro bem, até essa revisão foi feita por exigência do Tribunal de Contas. Sim. Né? Porque há muitos anos... a fazer. Porque há muitos anos não havia feito. Porque se os atuais, se os mandatários dos anos passados, até mesmo Ferraz, fizesse isso, começasse disso lá de trás, não daria esse problema hoje. Porque talvez tivesse o mesmo valor, mas sem tanto impacto. Não seria um impacto. Vamos colocar que todo ano suba R$100, R$200 no seu IPTU. Agora, de repente, do dia para a noite, você subir R$1.000 no IPTU de uma pessoa, e outras pessoas não questionam em pagar seu IPTU, não. As pessoas querem pagar o seu imposto, mas que seja de forma justa. E o que aconteceu em Cachoeiro com relação ao IPTU foi um erro grotesco que nós precisamos reparar, e nós vamos reparar. Caminhando já para a reta final dessa entrevista aqui com o Léo Camargo, não vai dar para abordar todos os temas, porque uma pré-campanha para prefeito são muitos assuntos e a gente provavelmente vai ter oportunidade de conversar de novo em outras entrevistas. Mas ainda tem mais um pouquinho de entrevista, aguarde aí com a gente. Perguntar sobre o empréstimo que a Prefeitura de Cachoeiro pretendia fazer, que foi retirado, mas pode retornar. A alegação é que Cachoeiro precisa, e efetivamente precisa de recursos para fazer obras, né? E sua posição quanto a esse empréstimo? Eu sei que você seria contra agora, mas como prefeito, você poderia acessar esses recursos? O prefeito ele fez uma situação em que deixou todo mundo com um pé atrás com relação ao empréstimo. Faltando apenas 6 meses para acabar o seu mandato, ele queria pegar um empréstimo de $50 milhões, o que equivale, atual momento, a R$250 milhões, uma média, aproximadamente. A gestão pública ela precisa de dinheiro para manter todos os seus afazeres. Vamos fazer obra, vamos fazer cumprimento de tantas outras coisas. Só que dessa forma não pode. O que nós imaginávamos? Agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho sobre isso. Eles queriam pegar R$250 milhões, faltando 6 meses para acabar. O interesse deles não era pegar esse dinheiro todo agora. O interesse deles maior era fazer um complô com as empresas que já iam pegar essas obras. Tudo indicava que já havia um direcionamento, uns projetos das empresas até mesmo que iria assumir. Então, qual é o sentimento disso? O próximo prefeito iria pegar uma obra que não era talvez do desejo dele, ia pegar uma empresa que não era do desejo dele. Nós estamos passando uma dificuldade muito grande com essa macrodrenagem. Porque a obra, se eu não me engano, a empresa já recebeu o valor da obra e agora abandonou a obra para outra empresa entrar. Então, aonde que está o erro disso? Uma obra que já está atrasada há quase um ano, uma empresa que, ao que parece, já saiu da nossa cidade, já assinou, acho que até a assinatura de mandar as pessoas embora lá. E Cachoeiro não pode mais sofrer com isso. Vamos fazer as coisas da forma certa. Porque o próximo prefeito, se tiver, tomara que não precise pegar um empréstimo para fazer obras estruturantes, faça com responsabilidade. Não é para pegar para daqui 6 anos começar a pagar em uma quantidade grande de parcelas, que vai gerar bastante, até mais juros, criando até mais um peso sobre as costas da prefeitura, mas que seja feito com responsabilidade. Mas você descarta esse recurso? Não te interessa? Não é somente esse recurso. Qualquer recurso é bem-vindo e propício para Cachoeiro do Itapemirim. Não é somente esse empréstimo.
É claro que eu vou, se eu for prefeito de Cachoeiro Itapemirim, se Deus e o povo quiser que eu seja prefeito de Cachoeiro Itapemirim, nós vamos fazer de tudo para não precisar de pegar empréstimo. Para não inchar a nossa máquina pública, o peso de tributário da nossa cidade. A gente não pode botar esse peso nas costas de Cachoeiro. E você pretende, então, conseguir esse recurso de que forma? Assim, considerando a sua posição política, né? Que hoje nós somos... O Espírito Santo é governado pelo Renato Casagrande, PSB. Que é de esquerda. Que é de esquerda. E o presidente Lula, né? Obviamente, de esquerda. E Cachoeiro, historicamente, tem um passivo muito grande de infraestrutura, precisa de obras mesmo. Como essa macro-drenagem mesmo que você citou, está sendo feita, são mais de 50, 60 milhões de reais. De onde viriam esses recursos, já que não tem esse bom relacionamento com os entes federados que podem trazer esse recurso para cá? O que acontece? Eu, sendo prefeito de Cachoeiro Itapemirim, eu tenho as minhas posições, meus valores a defender, certo? E esses valores são inegociáveis. O governador tem uns valores que ele defende. Só que ele tem que entender, e eu tenho que entender também, que Cachoeiro faz parte do Espírito Santo. Faz parte do mapa do Espírito Santo. Nós não podemos entrar numa discussão ideológica e deixar Cachoeiro sozinho. A primeira pessoa que eu vou procurar assumindo para prefeito de Cachoeiro Itapemirim é o governador. É a primeira porta que eu vou bater. Chega lá e fala assim: governador, Cachoeiro Itapemirim precisa do governo do estado. Ponto. Não... É claro que as nossas ideias nunca vai bater, nunca vou apoiar ele para um Senado, nunca vou apoiar o que ele apoia, o que ele defende com relação aos nossos valores. Nunca, isso nunca vai acontecer. Mas eu preciso entender que, independente se eu sou de direita ou se ele é de esquerda, ele é o governador e eu sou o prefeito. Entendeu? A nossa conversa vai ser institucional. Você vai conseguir colocar na gaveta essa questão ideológica 100% para tratamento institucional enquanto prefeito. Com certeza. Nós vamos ter um convívio institucional. Ele é governador e eu sou prefeito. Cachoeiro faz parte do Estado do Espírito Santo, onde ele governa como governador. Então, e todas as vezes, eu faço um compromisso aqui, todas as vezes que ele colocar um prego aqui em Cachoeiro, eu faço questão de divulgar: olha, o governador colocou um prego em Cachoeiro e isso é benefício através do governo do Estado do Espírito Santo. Isso eu vou fazer. O dia que eu for lá, se ele não quiser abrir as portas para mim por conta ideológico, por conta de questões ideológicas, eu vou anunciar: olha, infelizmente o governador não quis nos atender e Cachoeiro precisa disso, disso, disso e precisa do governador. Isso precisa ser aberto com a população. Então eu quero ser justo. Quero ser justo. Eu não quero ter o governo do estado, eu estou falando do governo do estado, da máquina governo do estado contra Cachoeiro Itapemirim. Eu não vou cometer esse erro. Pode ter certeza. Nós temos um exemplo clássico. Nós temos uma referência nacional que se chama Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Esses dias, Tarcísio de Freitas, em São Paulo, estava no palanque de Lula. Não estava no palanque do Lula. Ele estava no palanque do atual presidente da República do Brasil. Ponto. Ele não é apoiador de Lula. Ele jamais deixaria o legado dele. Ele sempre fala: eu preciso do governo federal, mas eu sou Bolsonaro. Ponto. Entenda, Renato Casagrande não é somente Renato Casagrande. Ele é governador do Estado do Espírito Santo e eu preciso respeitar e ele precisa me respeitar também. É a primeira porta que eu vou bater, vai ser do governo do Estado. Muito bem. Essa foi a nossa conversa aqui com o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Itapemirim, o vereador Léo Camargo. Aproveito e peço a você que está assistindo que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, deixe o like. E vou abrir agora para o Léo Camargo poder fazer as considerações finais, te agradecendo já pela presença e já te convidando em se confirmando a sua candidatura. O prazo é até 15 de agosto. A nossa convenção vai ser dia 3. Vai ser dia 3 de agosto. Certo. Então, se confirmando, a gente novamente faça uma nova rodada de conversa para aprofundar, porque tem muito assunto que ainda ficou de fora. Bom, primeiro eu quero agradecer o Fato, o jornal Fato. Mais uma vez dizer que é um jornal de extrema importância para Cachoeiro Itapemirim e para todo o Estado do Espírito Santo, quiçá o Brasil. E eu quero agradecer a oportunidade que Cachoeiro me dá. Eu não posso pedir voto ainda, mas eu quero que Cachoeiro Itapemirim pense com carinho no nome Léo Camargo, para nós lá na frente
sentarmos juntos e conversarmos sobre Cachoeira do Itapemirim. O meu sentimento hoje por Cachoeira do Itapemirim é a reconstrução. Sair do marasmo de 20 anos que não há crescimento para um momento de conquista, um momento de crescimento. Cachoeiro jamais será chamado de cidade interior. Nós queremos fazer Cachoeira do Itapemirim voltar à prateleira principal do Estado do Espírito Santo. E isso só vai acontecer se Deus e o povo permitir. Então eu quero agradecer a sua oportunidade, pode contar comigo e vocês terão, se Deus permitir, um prefeito justo com todas as classes, do menor ao maior.